Oi, eu sou o Cowboy Toy Bunny, Cowboy Digital, e hoje a gente vai falar sobre uma série que vocês me pedem pra falar há muito tempo, a famosa Pony.mov. Esse canal não é para crianças. Atenção para os avisos de gatilho na tela, atenção, olha aí, atenção. Então, há algum tempo, pinga um comentário ou outro de vocês pedindo pra eu falar sobre essa série do canal Hot Diggity Demon, que eu vou chamar de Hot D, só pra não ter que ficar falando esse nome toda hora. E eu até cheguei a gravar um vídeo de react, mas, pra ser sincero, o vídeo não ficou bom, porque quem assiste as lives sabe, mas eu tenho umas reações assim, meio pressão baixa, eu não sou muito reativo. Ainda mais brilhante. E você só pode esperar que os lobos comam seus restos mortais. Chocante. Então a gente vai de análise mesmo e eu espero que vocês gostem. Não se esqueçam de engajar e comentar bastante. Eu pedi a ajuda de vocês para isso no último vídeo. Teve um efeito muito bom. Eu só queria que o canal saísse do vermelho mesmo, porque quanto mais eu afundar sem fazer nada sobre, menos ele vai ser entregue para as pessoas. Vamos pro assunto do vídeo logo. Muita gente já teve contato com esses curtas animados de Hot Diggity Demon, mesmo sem frequentar o fandom de My Little Pony, o que foi o meu caso. Eu já tinha visto Shed.mov em algum momento da minha adolescência no YouTube, porque eu assisto muito YouTube e há muito tempo. Com certeza eu tava pesquisando algum vídeo gore e acabei esbarrando nesse. E assistir sem entender nada também não foi uma coisa que me marcou muito, sei lá, eu só apaguei da minha mente e quando eu fui reassistir a série pro React, eu me lembrei. E conversando com o pessoal do clube mesmo, parece que isso aconteceu bastante, muita gente teve contato sem querer com isso daqui, o que pode ter causado uma má impressão inicial sobre o fandom de My Little Pony. Isso também aconteceu com o famigerado Smile HD, que também é uma animação que subverte My Little Pony, gerando gore, e chocou muita criançada por aí. O conteúdo do Hot Diggity Demon é basicamente animações, e o vídeo mais antigo do canal dele é de 18 anos atrás. A qualidade das artes, animação e da dublagem geralmente é muito boa, e ele tem outros vídeos sobre assuntos de cultura pop que já estiveram em alta, tipo FNAF e Animal Crossing. Eu preciso fazer um disclaimer aqui que o humor do Hot Diggity Demon hoje pode ser considerado meio datado. Ele tem bastante apoio em violência gráfica, o que não tem problema porque é um desenho. Mas nem sempre violência gráfica é o suficiente para ser engraçado. A gente tem bastante disso nos Simpsons também. E muitas vezes é engraçado o Homer esganando o Bart, mas às vezes é meio paia. Isso também acontecia muito no saudoso, para alguns, Mundo Canibal, que também se apoiava muito em violência, piada de putaria, palavrão e etc. Pra mim, esse aqui é o Mundo Canibal Pônei dos gringos. E às vezes, por causa desse tipo de humor, acaba tendo algumas piadas meio de mau gosto, ou que se passam um pouco do ponto. Um exemplo disso é o curtazinho de FNAF, que eu achei muito legal e muito bem feito, mas tem uma cena do Foxy com a Chica que pra mim passou um pouco, ficou meio desconfortável. Então, um belo dia o Hot D decidiu fazer uma pequena série de My Little Pony. Eu não sei se ele já planejava começar com uma série ou se ele ia fazer só um vídeo e ver onde dava, mas a série aparentemente teve muita visibilidade, principalmente porque o fandom tava mais vivo do que nunca enquanto a série ainda tava lançando. Chegou a virar meme e ser muito relevante nos eventos de My Little Pony, as famigeradas Ponycon, Bronycon, Trotcon, essas coisas. O Hot Diggity Demon também já postava vídeos antes na Newgrounds, que é conhecida por ter acendido muitos animadores e também algumas coisas bem questionáveis, como o Alfred Playhouse, que eu já cobri nesse vídeo aqui. Então, só deixando claro mais uma vez, tem umas coisas meio polêmicas, o humor é meio duvidoso, se passa um pouco, mas eu acho que ele não faria essas mesmas piadas hoje em dia. Dá pra ver que o conteúdo dele mudou e tá muito mais comedido. Como por exemplo, o vídeo de Animal Crossing que eu gostei muito, pra mim é irretocável, muito bom mesmo. Mas quem sou eu pra dizer o que é bom ou não é mesmo? Vai lá assistir pra ver o que você acha. Então eu acho que ele tá bem naquela linha tênue assim de... Tem gente que vai achar que não tem nada demais, que o pessoal tá de mimimi os caralho, e tem gente que vai achar muito de mau gosto. Mas chega de contexto e vamos logo para review / resumo de Pony.mov ou Pony.mov,
ou Pony.mov, começando por Apple.mov. Esse vídeo ele é focado na AJ e começa com ela se esbaldando numa tina de maçãs. Simplesmente vai aparecendo todo mundo da gangue, e eu acho que isso aqui foi um rolê bem experimental, uma ideia que começou não muito profunda. O próprio Max, o cara por trás do Hot Diggity Demon, fala isso em uma entrevista para o canal Dove and Draw, esclarecendo que a maioria das suas ideias começa num nível bem raso. E não tem nada de errado nisso, nem toda ideia precisa ser a nova invenção da roda. Eu gosto muito da voz da Fluttershy nessa série, da Rarity também e da Twilight. Enquanto a AJ tá ali caindo de boca na maçã, a Pinkie Pie fala pra ela que ela vai ter uma puta dor de barriga comendo tudo isso. E é interessante notar que as cutie marks da Fluttershy e da Pink estão diferentes, sendo respectivamente uma adaga com vermelho e um absorvente interno. A Apple termina a primeira tina cheia de maçãs e vai pra próxima. E ela meio que entra em colapso. Essa parte eu acho que é o que os gringos chamariam de sonho febril, que eu também já vi um povo usando no BR, mas não é tão comum assim. Ela teve uma trip do caralho, lombrou de maçã, chapou o coco, e na verdade ela tá só passando mal no chão ali de buchinho cheio. Parece algo meio sério, tipo uma convulsão, mas geral conclui que ela vai ficar de boa. E o vídeo acaba assim. Me pareceu uma ideia legal pra fazer, tipo, representando os personagens, desenhando eles pra ver como ficaria. E nessa entrevista que eu mencionei, o Hot Tea também fala que ele faz conteúdo que ele gostaria de consumir e espera que as pessoas gostem também. Então provavelmente ele quis fazer algo sobre My Little Pony, foi lá e fez. Pra de repente também tentar atrair esse grupo pro canal dele, né? Eu ri? Não ri não, mas achei legal. O próximo é Dress.mov. Vestido.mov, né? Esse aqui escalou pra caralho, mas vai piorar. Esse episódio é focado na Rarity, como pode se inferir pelo nome dele, né? E começa com um Discord bombadão destruindo Ponyville. Notando isso, a Twilight diz que agora vai ter que juntar os elementos da harmonia. E a cutie mark dela agora é aqueles bonecos de graveto da Bruxa de Blair. Eu achei bastante legal. Eu sempre gosto como cada autor nessas obras derivadas de My Little Pony caracteriza as pôneis diferente. Primeiramente, a Twilight vai encontrar a Fluttershy e pergunta se ela não viu os outros elementos por aí. E ela fala: "Vi não, cara roxo. Fica fora da minha cabana." Eu acho que eu não consigo fazer a voz dela igual a Dudu. Hey, hey, hey. Esse é o máximo que eu consigo fazer. Hey, 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 I sure have it, purple guy. Stay out of my shed, okay? A próxima pônei é a Dash, que fala um monte de palavras de baixo calão, basicamente manda ela aí se... A próxima a ser encontrada é a Rarity, e a Twilight descobre que ela usa imigrantes ilegais para fazer as suas roupas, especificamente mexicanos ilegais. Hoje em dia, essa piada tem um peso completamente diferente por causa de questões de políticas internacionais, e a Rarity trata esses empregados dela como se espera desse tipo de piada, com um chicote, tratando eles mal, cuspindo num copo e dando para eles beber. E todo mundo sabe que existe esse meme da Rarity odiar pobre, ela é o nosso Cellbit de Equestria. E o reinado de terror dela acaba no momento que ela é capturada por um mexicano estereotipado. E ali do lado tem a Fluttershy que ganhou um vestido do nada. E é aqui que ela fala a famigerada: fico fora da minha cabana. Então os trabalhadores finalmente têm a sua generosa vingança contra a generosa Rarity. O próximo vídeo se chama Cuidado Ashley, que é uma brincadeira com a dubladora da AJ. Aparentemente em alguma convenção, a BronyCon de 2012, pediram pra dubladora da AJ falar a mesma frase que a personagem fala na série do Hot Diggity Demon, que é: "Fuck you, I can't eat all these apples." Vai se fuder, eu posso comer todas essas maçãs sim. E daí ela responde com a vozinha fofa da AJ do desenho: "Forget you, I can't eat all these apples." Que seria tipo uma versão censurada. Ela provavelmente estava muito confusa, dá pra ver uma hesitação na voz dela, uma relutância. Forget you, I can eat all these apples. Provavelmente a essa altura, o pessoal que trabalhava com My Little Pony já estava sacando que os fãs pedem coisas meio estranhas tiradas de contexto. Então acho que ela tentou ser meio cuidadosa pra ver se não tinha nada meio secreto ali. Daí aparece a AJ do Hot Diggity Demon com um bastão dizendo: "Essa é a minha fala." Rivalidade no AJ verso. Eu achei esse vídeo fofo, legalzinho até eu diria. É engraçadinha a interação do Hot D com os fãs dele. O próximo é finalmente Shed.mov, que seria Cabana.mov.
E nesse aqui eu lembro que eu ri sim, finalmente eu ri de alguma coisa, desses 3 patetas aqui que ficam fazendo barulhinhos. Foi um momento bem brain hot. Como eu disse, quem já me viu reagindo às coisas, esse é o meu tipo de humor. Meio seco, brain hot, nonsense, barulhinhos e tal. Suco para o meu cérebro TDAH. Agora, a Cutie Mark da Rainbow Dash, que tava normal antes, também tá diferente, mostrando um símbolo sapatônico. Enfim, essa é a minha cena favorita de toda a série, eles simplesmente andando ali numa torre e falando bababá, babá, babá. E tem essa lenta revelação da Pink também estando ali. Cinema, pra mim aqui é o pico da criatividade. Deixa aí nos comentários a sua cena favorita também. Quando eles chegam na frente da cabana, a Rainbow Dash fala assim: e aí, mano, por que nós estamos aqui mesmo? E o Spike explica que a Twilight tá procurando os elementos da harmonia. E eles aparentemente têm que procurar dentro da cabana. Pinkie Pie lembra eles. A Pinkie Pie é muito lúcida aqui, estranhamente, nesse primeiro e no último episódio. E ela lembra eles que a Fluttershy pediu milhares de vezes pra ninguém entrar na cabana dela. Eles têm um momento ali de se lembrar de algumas cenas aleatórias, aonde a Fluttershy falou pra ficarem longe da cabana. Daí eles relembram algumas memórias de quando isso aconteceu, e tem uma cena que é claramente inspirada em Carrie a Estranha. Carrie a Estranha é um livro do Stephen King que foi adaptado para várias versões cinematográficas com atrizes diferentes em momentos diferentes. E eu gosto muito desse livro, ele é muito bom, fica a recomendação. Teve uma época da minha vida que eu só conseguia ler Stephen King, então eu li alguns livros dele. O meu favorito é Cujo, mas Carrie também é muito bom. Algum dia eu teria interesse em fazer um vídeo analisando e comparando todas as Carries, como eu fiz em Massacre da Serra Elétrica, mas eu não sei se vou fazer não. Digam aí se vocês querem. Enfim, a Fluttershy é eleita rainha do baile e é trollada pela Pink e a Rainbow, que jogam um baldão de sangue de menstruação em cima dela. Essa piada vai rolar mais vezes. Mesmo com esse aviso, eles acabam entrando na cabana e encontram muitos esqueletos de animal. E também outras peças anatômicas. E também revista de gente boa. E a Rainbow Dash fica de asa duraça. O que é uma piada meio comum no fandom. A gente descobre que a Derp virou uma capa de torradeira, isso é bastante específico. E essa cena toda claramente tem uma inspiração em Massacre da Serra Elétrica e Hannibal, que bebem os dois da mesma fonte, serem inspirados no grandíssimo filho da puta e criminoso Ed Gein. Foi esse cara que começou com todo esse rolê de fazer partes anatômicas virarem decoração ou peças de vestimenta. E também tem um pouco disso na gameplay de Bloody Panther, hein? Vocês estão perdendo. Fluttershy surpreende eles dentro da cabana e não reage muito bem. Spike e Pinkie Pie já dão no pé saindo pelas 2 janelas disponíveis, mas como não tinha uma terceira janela, a Rainbow Dash ficou para trás. Daí vira um musical do nada, com os animaizinhos esqueleto tocando xilofone igual na Noiva Cadáver, o que é sempre interessante. E a música é muito ruim, a música é tipo: eu vou cantar uma música pra você, vou te mostrar uma coisa ou outra. Então sente-se, querida, e se tudo tiver normal, só senta e relaxa enquanto eu como o seu cérebro. E a Rainbow fica atada a uma cadeira. Pera, Rainbow Dash fica atada a uma cadeira com restrições metálicas. E Fluttershy se aproxima, abrindo a sua cabeça com uma serra elétrica. A Fluttershy é presa e vai acabar num sanatório, e essa máscara novamente é uma referência clara a Hannibal. E aqui no final aparece o Spike e a Pink tendo uma conversa atrás da janela enquanto falam sobre a Fluttershy, e ela diz um bagulho meio chocante aqui que vai piorar no vídeo focado nela. Enfim, vamos pro próximo, que é o Spike.mov. O Spike tem grande popularidade na série. Quando eu fui dar uma bisoiada nos comentários, eu vi que a maioria dos comentários é sobre como o Spike é muito foda. Eu acho que esse vídeo aqui é outra experimentação de vídeo, porque ele só mostra o Spike brincando com um tech deck. Eu tinha um desse, era bem legal. E também tem o Paco, que é um garotinho mexicano do episódio da Rarity, olhando ele brincar com um skatinho. Daí o Spike fala que vai mandar um truque muito foda, só que ele não consegue, e no final é revelado que ele é a June. Quem é June, eu não faço ideia, e eu não tava interessado bastante pra pesquisar. Teve uma pessoa falando nos comentários que provavelmente aconteceu isso na vida do Max, e ele quis gravar um vídeo sobre como se ele fosse o Spike. Acredito que é bem possível. Magic.mov. O Discordia segue estragando a vila desde o episódio 2,
E agora a Celestia tenta pará-lo. Eu achei bastante realista, eu acho que se o Discord realmente quisesse botar pra fuder, não ia ter um cristão que conseguisse parar ele de destruir o mundo de Equestria inteiro. Só que meio que ele nunca tenta direito, ele tá meio sempre, deu não, gente, desculpa aí, eu sou bonzinho agora, Essa é a representação mais acurada de uma boss fight no Terraria que eu já vi na minha vida. E o Discord simplesmente come a cabeça da Celestia. Daí acompanhamos a Twilight que tá num cemitério tentando ressuscitar a Rainbow Dash, que foi de vala por causa da Fluttershy. Mas ela acaba evocando essa criatura aqui, esse filho do capeta. Só que fodeu, porque os dois são parças. Esse bicho e o Discord I'm Howling at the Moon. O Spike pergunta se a Twilight tem alguma outra ideia brilhante, e é lógico que ela tem. Uma Rainbow Dash de robô. O grande mousse desse vídeo é que a Rainbow Dash robô fala Crush, Kill, Destroy, Swag. Que seria tipo amassar, churrascar, destruir e molho? Ou talvez drip seja uma tradução melhor? O robô simplesmente destrói a parede, sai andando e é isso. E a Twilight diz ao Spike que ela tem uma última ideia. E eles simplesmente exumam o corpo da Rainbow Dash e levam para um laboratório. Se tem uma coisa que eu gosto nesse episódio é como a Twilight tá sempre super séria, com diálogos bem elaborados e parecidos com o do desenho, enquanto o Spike solta piada de pinto e faz careta. É uma boa dinâmica. Mas, como eu disse antes, para os meus padrões, o Spike se passa um pouco às vezes e deixa as coisas meio desconfortáveis. Mas nada que o mundo canibal não tenha feito 10.000 vezes pior. A Twilight então procede a tentar ressuscitar a RD numa pegada meio Frankenstein, e tá aí uma coisa que eu gostaria muito de ver numa creepypasta. Só que infelizmente não dá certo por hora. E a Rainbow Dash robô também se junta aos dois lá destruindo a cidade. Party.mov. Esse aqui pra mim é o pior episódio, bicho. Não tem como não se sentir meio paia. Inclusive, eu fiz esse desenho aqui, né, porque eu ia usar de capa, mas depois eu escolhi uma capa melhor. Porque eu achei, sim, que a diva tá servindo Can't Slay, Gnarly, Boots the House Down, Eleganza. Esse episódio começa como se fosse um daqueles programas de TV, mostrando o que aconteceu com a celebridade tal. Esse documentário conta como que a Pinkie Pie foi de ícone popular para alguém que sofreu com um grande problema de vício em festas. Um conceito bem interessante. Essa espiral teria se iniciado em seu aniversário de 21 anos quando ela começou a festejar sem muito cuidado. Nesse universo é como se a Pinkamina Diane Pie fosse a atriz da Pinkie Pie do desenho. Então é tipo o vexame de celebridade com os paparazzi em cima, e eu achei muito fofo ela deitadinha assim toda zoada. Oh meu deusinho, alguém dá uma ajuda pra ela, coitada. Novamente piada de menstruação. Quem pediu? O Spike então dá um testemunho no documentário sobre como a Pinkie Pie começou a usar muitas substâncias ilícitas. E falando sobre o Spike de novo, eu acho que ele é muito popular na comunidade do Hot Diggity Demon, porque ele meio que tem uma comunicação mais próxima com a maior demográfica dos fãs da época, os Bronies. A Pinkie Pie simplesmente fica muito cheiradona e começa a incomodar as pessoas por aí. O próximo passo é outra cena que se passa um pouco, onde é tipo um vídeo de gente boa da Pink performando o famigerado Bola Gato no Big Mac. Isso mesmo que você ouviu. Os caras não deixam o meu mano Big Mac em paz. Não é nada explícito, é uma imagem sugestiva cortada num ângulo certo com uns sons meio gráficos, que passa tão rápido que você nem pensa no quanto isso foi estranho. Isso já tinha acontecido antes no episódio da Rarity com uma cena muito rápida da Twilight. Mas o que gera desconforto, eu acho, é ver essa personagem nesse contexto e também meio que ser uma coisa que você não esperava, sabe? É tipo um jump scare. O Spike, no seu testemunho, diz agora que a Pink não tinha muita preferência. Ela tinha relações com todo tipo de pessoa... todo tipo de pônei. Qualquer coisa mesmo que ela encontrasse, independente de gênero ou aparência. Depois eles mostram uma ligação da Pink tentando marcar um date com o Spike, que foi uma ideia interessante de cena, eu devo dizer. A Twilight começa a se sentir responsável pela situação da Pink porque ela é um elemento da harmonia, e ela tenta fazer uma intervenção. Só que o coitado do Spike chama as duas amigas de festa da Pink, a Lyra e a Bombom, a Derp, que ainda é uma capa de torradeira, e o próprio Spike, que tá sempre baforando alguma coisa na série. Não me parece uma intervenção muito boa. E daí a Twilight chega nele perguntando: uai, cadê todo mundo, Spike? E ele sumariza a série até agora dizendo: AJ tá num coma, a Rarity tá refém dos mexicanos, e a Fluttershy tá num hospital psiquiátrico e a RD virou camisa de saudade. Ora, se não é mais uma obra onde a gente vê nossas gatinhas sucumbindo uma a uma.
Isso foi meio que uma boa sacada, eu achei. A Pinkie Pie fica irritada e se sentindo traída pelos amigos e vira uma garrafa de vodka. De novo ela fica toda caidinha, coitada, e taca a menstruação na cara de alguém. Depois aparece um testemunho da Twilight, que é descrita como Twilight Sparkle Mengele, uma piada meio de mau gosto, mas também engraçadinha, porque a Twilight faz experimentos e o Dr. Mengele simplesmente é um ícone de cultura pop, mesmo sendo uma pessoa que merecia cair no total esquecimento e perecer no fogo do inferno, sendo um bigodista que fez experimentos com muita gente, incluindo principalmente crianças e gêmeos, num dos momentos mais sombrios da história do mundo. Pesei o clima completamente, perdão. Daí o próximo depoimento é da Lyra, e ela é apresentada como vítima de abuso, para botar em termos assim bem mais efêmeros. Aqui eu achei que eles se passaram de novo, achei meio feio. E daí o documentário meio que aproveita que já entrou nessa seara para falar da relação da Pink com o seu pai. No episódio anterior da cabana, bem no finalzinho, ela tem aquela piada com o Spike, onde ela fala que o pai abusa dela, o que, como eu falei, pra mim estraga um pouco o episódio, que tinha tudo pra ser um dos meus favoritos. E essa cena meio que se refere a isso, sabe? Mostrando um livro que a Pink teria escrito sobre a relação com seu pai abusiva, né? E o pai dela aqui é um reverendo. E eu entendo essa parte, tipo, é aquele tropo de atriz problemática com daddy issues. A Pinkie Pie tava mentindo sobre tudo isso pra chamar a atenção. O que é outro tropo comum nessas situações. O povo começa a falar que a pessoa tá exagerando ou tá querendo aparecer. E acaba com a Pinkie Pie sendo presa e indo pra uma reabilitação. Daí a gente tem um trecho do narrador fazendo uma crítica social foda. Tipo assim, estamos falando sobre isso agora porque não tem nada mais importante no mundo. Corta pro Discord macetando o demônio. E volta pro narrador querendo agora serviços da Pinkie Pie depois daquele discurso todo. Ugh. O trecho final promete um grande desfecho para todo o rolê da destruição da cidade e para a própria série. O próximo vídeo é estilo Cuidado Ashley, só que é uma interação com o pessoal da fandom, porque eles gostaram tanto do Crush Kill Destroy Swag. E é bem fofinho essa atenção que o Hot D dá para os fãs dele. Eu gostaria de saber animar para poder fazer isso. Eu tenho uma ideia de como poder fazer isso sem saber animar, mas eu tô protelando esse projeto faz muito tempo. É só o robô reagindo à atenção que ele tá recebendo, foda-se. Daí a gente tem mais 2 vídeos que foram novamente interações e foram animações exclusivas para eventos, que foram mostradas primeiro nesses eventos em primeira mão e depois colocadas no canal. A primeira sendo tipo Macau com o Spike, onde ele fala que essa animação não vai ter palavrão, nem nada pesado, nem putaria. E realmente não acontece nada, porque é só a Pinkie Pie e a Rainbow Dash jogando videogame. Depois aparece a Rainbow Robô, que quebra uma parede e derruba a Cal. E acabou. Tem um vídeo da criadora de Friendship is Witchcraft, que é outra série de paródia de My Little Pony, que eu pretendo trazer em breve, aonde ela diz sobre como sempre tinha esse problema nas Bronicons da vida. Porque assim, a faixa etária do pessoal é adolescente, jovem adulto e crianças pequenas que gostam de pônei. Essas 3 demográficas são bem diferentes. E daí vira tipo aquele jogo de atravessar o pessoal na canoa, sabe? A criança não pode ficar com o jovem adulto porque tem muito palavrão. E também não pode ficar com o adolescente porque adolescente odeia todo mundo. E o adolescente não pode ficar com o jovem adulto porque tem muita putaria envolvida. É isso, o vídeo dela é muito interessante sobre vários assuntos do universo My Little Pony, porém a AF tá em inglês, mas se você puder ver, assiste. O próximo vídeo era pra ser a Fluttershy falando com o pessoal da Con, mas o Spike interrompe ela chamando o pessoal de fedido, e tem essa lenda urbana de cosplayers serem fedidos, né? Daí aparece a Pink e eles discutem sobre brownies serem esquisitões porque sentem atração por pôneis de desenho. A Fluttershy manda os 2 raparem fora dali e começa a ameaçar eles com uma serra elétrica. A Pink e o Spike saem vazados, e daí a gente tem o último episódio, Swag.mov. A gente começa com um aviso de 1 ano depois. O Capeta e o Discord ainda estão por aí com milhares de robôs da RD, e o mundo todo parece meio que em ruínas. A gente vê então o que aconteceu com todo mundo, né? A Twilight tá de boa, a Rarity tá escapando, a Fluttershy recebe alta, e a gente aqui tem o documento dela do sanatório ali pra observar. Flutters M. Shydale. Idade 22 anos, sexo não pratica. Mentira, tá indefinido. Etnia amarela, ok.
e ela é esquizo. Daí tem um parágrafozinho dizendo: Shaidale parece sofrer de uma doença mental de longa data, do tipo que envolve uma quebra entre a relação com pensamentos, emoções, comportamento e leva a falsas percepções, retraindo-se da realidade e relações pessoais, adentrando em fantasia e desilusão. Um sentido de fragmentação mental. Paciente violenta, porém maleável. Proceder com cuidado. Análise estendida recomendada. E a nota ali embaixo diz: a paciente tem uma estranha fixação por sua cabana. Possível pista? Pista do quê? Vocês estão investigando os desaparecimentos da cabana? A Pink Pie estava num motel, mas ela decide não beber mais. A Rainbow Dash finalmente retorna do além, mas ela diz que nunca esteve realmente no além, só num coma. Daí ela olha pro Spike e fala: o que foi que eu perdi, viado? E ele dá um sumário que eu achei interessante. Ele diz: Discord, o outro capeta, e um monte de robôs que se parecem com a Rayane, tornados, fogo, terremotos, meteoros e um vírus comedor de carne. Pera aí. Hot Diggity Demon preveu My Little Worms pelo menos uns 10 ou 9 anos antes? Chocante. Um monte de gente teve linfomas por causa das bombas, e daí teve uma guerra civil entre pôneis e Pegasus, outra coisa que eu gostaria de assistir. Daí a Rainbow pergunta o que rolou com a Twilight, o Spike aponta pra ela toda xoxa e capenga, e a Rainbow faz um monte de gracinha tentando chamar a atenção dela, mas a diva meio que tá em choque, dizendo: eu queria salvar Ponyville, mas falhei. Tudo porque fui abandonada por pessoas que eu achei que eram minhas amigas. A Rainbow tenta animar ela, dizendo que tudo bem, tudo pode ser resolvido com o poder da amizade. Também pode ser resolvido com Sonic Rainbow. Daí, lá vai ela fazer o tal do Sonic Rainbow. E todas as garotas podem vê-la lá no céu, como naquele episódio que mostra como que a amizade de geral começou e tal. Aparece a cara delas derretendo por ter olhado pra Rainbow Dash, mas isso não importa muito. E ela acaba virando um buraco que suga todo o planeta. Daí nós somos levados para essa tela branca, onde podemos ver a Rainbow Dash bebezinha com um terceiro olho. E aqui eu achei que ele serviu o conceito, eu gostei. Ela meio que volta no tempo para o primeiro ataque do Discord e reaparece como uma Rainbow gigante para lutar com ele. Ela dá um último aviso antes pro Discord ir embora, porque ela é do bem, né? Mas não adianta e acontece uma batalha épica kaiju, onde a Rainbow meio que acaba tendo as suas asas arrancadas pelo Discord numa cena bem longa, meio goré. E quando tudo parece perdido, a Scutalu tenta dar um gás na Dash, dizendo que acredita nela. A Dash mete um coição no véio e a Twilight invoca uma espada dos céus para ajudá-la. Ao som de Aleluia, ela corta a cabeça da besta e lança um gritão de Godzilla. Os restos do Discord acabam causando um tsunami vermelho e a Rainbow Dash volta para o seu tamanho normal e vai para o hospital. Essa cena eu achei fofa também, tem uns desenhos legais. As garotas agradecem e elogiam muito ela, que infelizmente ficou sem as asas mesmo. E a gente descobre que os elementos da harmonia no fim estavam todos enfiados dentro do nariz do Spike. A AJ, que era a única faltando, retorna em um portal e ela quer muito contar sobre as suas aventuras no multiverso, mas geral manda ela calar a boca. Ninguém se importa. A Dash diz que ela tá muito feliz porque geral tá reunido finalmente e daí acontece uma reconstrução de Ponyville. No fim, nós acabamos de volta no começo, com a AJ dizendo-se que tá muito feliz porque finalmente comeu todas as maçãs do pomar. A gente é presenteado com uma cena pós-créditos mostrando a cabeça do Discord caindo na cabana da Fluttershy e ela ficando muito puta com isso, depois de uma longa cena de créditos ao som de 20% Cooler, que é uma das músicas mais icônicas de My Little Pony, que eu não ironicamente ouvia no passado sem saber que era de My Little Pony. Foi na época que estourou o dubstep e esses remix super eletrônicos e eu gostava de 20% Cooler. Essa foi a série, como eu falei, tem outros vídeos legais de Hot Diggity Demon no canal dele. Eu recomendo o de Animal Crossing. E, pô, eu não posso dizer que eu desgostei da série, eu gostei de assistir, gostei de reassistir, mas eu não ri muito e eu também acho que tem coisas que se passaram um pouco.
Como eu já falei, não é um humor que é pra todo mundo, muita gente vai se sentir ofendida. E isso meio que sumariza o fandom de My Little Pony, né? Tipo, tem muita coisa nojenta, escabrosa, horrorosa que afasta o pessoal ou deixa geral muito puto porque estão maculando os personagens que eles tanto amam. Ao mesmo passo que tem coisas muito legais e criações incríveis que mantêm o fandom vivo até hoje. Obrigado por acompanharem até aqui. Não se esqueçam de deixar um like e um comentário para ajudar o canal a se manter. E se quiserem ter acesso a muito conteúdo extra, falar comigo pelo Discord e ter acesso às lives que são todo sábado, considere se tornar membro do canal. É isso, obrigado por assistirem e até mais.